Nós vamos, nesse momento, respirando bem profundamente, buscando a paz, a serenidade, a união com todos os espíritos amigos. Vamos buscando os guardiões, as baianas, os baianos, as ciganas, os ciganos, os boiadeiros, para que possa ser feita uma asepsia muito intensa no nosso lar, para que possa ser feita uma asepsia em cada um de nós que estamos acompanhando os livros, estudando, nos dando a segurança, e com tochas, redes em forma de tela metálica, muitas espirais multicoloridas, nós vamos assim, nos unindo a Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, aos nossos anjos guardiões, para que possamos sermos levados até o Hospital Santa Cruz e buscamos a luz da sala onde estamos estudando com todos esses espíritos amigos. Que haja luz, fé, harmonia e muito equilíbrio. E que possamos estarmos todos interligados. E aqueles que vão chegar durante o estudo, que possam receber toda essa limpeza, essa asepsia, e possam se fortalecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos, mas na página qual? 282. Ah, tá. Irmãos médiuns, que nenhum medo se apodere de nós. Que a coragem seja sempre vossa flâmula a identificar-vos como seguidores de Jesus. Se a mediunidade nenhum privilégio oferece aos seus portadores, fortifica e aprimora a alma de todo aquele que trabalha louvando a Deus e testemunhando o bem. Não pensais que é a mediunidade que provoca a obsessão. Não, nunca. Mas por meio dela é possível saber que um espírito menos feliz aproxima-se e auxiliá-lo com bondade. Na verdade, dessa faculdade ostensiva, entidades espirituais atuam na vida humana de outras múltiplas maneiras, mais ou menos ocultas. Pensar que os espíritos exercem sua atuação apenas por meio de mediunidade falante ou escrevente é um equívoco. É uma influência, essa influência ocorre todo momento. E mesmo que nós espíritos não creem, os que deles não se ocupam são expostos a ela. Interessante esse parágrafo? Já tinham parado para pensar sobre isso? Não é só por médios ostensivos, né? Não, são todos, né? Porque Todos. todo mundo fala assim, porque e aquele que não tem, mas capta, né, a percepção. E Tá, aí, o que ele está fazendo, né? Eu acho que
os que são ostensivos tomam até mais um pouco de cuidado. Tem um medo, tem um receio, então ele acaba se segurando. Aquele que não é ostensivo, não sente quase nada, é onde muitas vezes se perde. Se perde Uhum. porque não sabe, não sinto nada, não vejo nada, e quando vê, está totalmente envolvido, já está totalmente. Sim. É assim que eu vejo, né? É. Então vamos lá. Mas por meio dela é possível saber que um espírito menos feliz aproxima-se e auxiliá-lo com bondade. Na ausência dessa faculdade ostensiva, entidades espirituais atuam na vida humana de outras múltiplas maneiras, mais ou menos ocultas. Pensar que os espíritos exercem sua atuação apenas por meio de mediunidade falante e escrevente é um equívoco. Essa influência ocorre a todo momento, e mesmo que nós, os espíritos, e que nós espíritos não creem ou que deles não se ocupam, estão expostos a ela. Confiai em Jesus e estudai as obras da codificação para vossa segurança intelecto-moral. Consultai especialmente o capítulo 18 do Livro dos Médios e estudai com afinco. A mediunidade permite, por assim dizer, que se veja o inimigo frente a frente, por assim dizer, e que se veja o inimigo frente a frente e se combata no mesmo tempo. Na ausência dessa faculdade, o adversário atua ocultamente, aproveitando-se da invisibilidade em relação aos olhos físicos, podendo realmente prejudicar. Vocês já pararam para pensar? Já tiveram frente a frente com seus inimigos? Talvez frente a frente com os meus inimigos terrestres agora, meus inimigos espirituais, talvez estivesse tido diante deles, eles talvez rindo da minha cara e eu não os percebendo, possivelmente. É porque às vezes, quando ele fala que nós sabemos quem são os nossos inimigos. Aí você fala, como assim, Valéria? Como que você sabe? Você sente. Qual é a afinidade? Você tem uma pessoa, de repente você chega, você essa, começa a pulsar de uma maneira diferente. É por quê? É porque ali tem uma história. Qual é a história? Não sei contar. Então, aí como é que eu vou saber, por exemplo, se é de outra vida, não é dessa, suponhamos. Se não é uma pessoa que eu posso até ter esse sentimento que você falou, um pulsar diferente dentro de mim. Mas se eu não reconheço que aquela pessoa é minha inimiga hoje, como eu vou saber que ela foi minha inimiga em outro tempo? Então, se ela não te fez nada nessa vida, se não passou por nenhum perrengue juntas, não tem motivo de você ter esse sentimento. Hum. É, mas Não às vezes a gente existe tem aquele você. embate, né? Que a gente não bate, vou com a cara daquela pessoa. Às vezes acontece isso. Às vezes Às vezes acontece. acontece. É, não sei por Sim. quê, não vou com a cara daquela pessoa. Meu santo Não, não bateu com o dela. É, é. E às vezes você está na frente daquela pessoa. E é uma sensação assim de aperto, você se arrepia. Eu já senti uma vez isso, que da minha cabeça aos pés, do lado esquerdo, eu senti uma sensação muito ruim. Aí no momento, né, a gente já me pedi toda a proteção
e que se fosse alguma coisa, aquela pessoa estivesse acompanhada de algum ente que não tivesse luz, que também fosse iluminado, fosse amparado. E eu também, se eu não entendi, se é alguma coisa que eu não entendi o porquê eu senti, então eu pedi também, naquele momento, também a minha proteção, pedi minha segurança. Já aconteceu uma vez e foi muito estranho mesmo. Que a Tanto gente que essa fala, pessoa, ela não gosta ela conversa assim, formalmente, mas ela tem dificuldade de a gente conversar olhando um no olho do outro, entendeu? Poxa, Uhum. é forte a coisa, né? Mora aqui. você não vai trabalhar, você não vai trabalhar, não vai estar no meio de trabalho com pessoas que sejam 100%. É um aprendizado. A gente está no planeta de provas e expiações. Então, a gente precisa trabalhar orgulho, essas coisas todas. Então, a gente vai ter histórias, É. né? A gente vai ter Pode ser histórias. uma história minha passada com essa Pode pessoa. ser, Porque na sabe? atual, nunca tivemos motivo de Mas uma quando falar. não bate a afinidade, é porque algo tem. Ah, mas como que eu vou descobrir? Tudo bem, não estou falando para você contar a história. Mas por que que você gosta de um, mas não gosta do outro? Se Nossa, você do conheceu outro. no mesmo tempo. É, É porque então, assim, você tá trabalhando os sentimentos. Né? É bem interessante, né? É. A mediunidade permite que, por assim dizer, que você veja o inimigo frente a frente e se combata no mesmo tempo, no mesmo campo. Na ausência dessa faculdade, o adversário atua ocultamente, aproveitando-se da invisibilidade em relação aos olhos físicos, podendo realmente prejudicar. Então, ele tem condições de prejudicar quando a gente não consegue captar, tá? Ah, mas por que ele está me prejudicando se eu não consigo captar? Porque todos nós podemos captar. É só a gente estar rastreando realmente e se cuidando. E se foi permitido ele nos encontrar, é porque chegou o momento da gente ter a oportunidade desse acerto. Uhum. Então, com uma convivência, não 100%, mas uma convivência de respeito, já se aprendeu as bases para que a ele possa ter todo esse auxílio. É como está no Evangelho, né, Valéria? Amai os vossos inimigos. Você não vai ter o mesmo amor como você tem por um amigo. A Não, única coisa que eu entendo assim é só não vou revidar com o mal se mal ele me deseja, certo? Vou procurar sempre manter uma harmonia, os meus pensamentos, principalmente, quando encontro, eu já peço luz para ela e luz para mim. a gente emitindo já algo positivo, né, libertando, limpando esse cordão, já fica muito melhor. Fica mais calmo. Até assim, como se diz, há uma cordialidade formal, mas da minha uma, parte eu jogo a luz. uma Agora, convivência pacífica, mas sem proximidade. isso, isso. Eu acho que às Entendi. vezes as pessoas não conseguem compreender isso, parece falsidade. É, E não é. e não é Tem mesmo. coisas que a gente tem limites. Sabe aquela coisa? Eu falo assim, eu vou conviver com você, porque a gente sabe que a gente precisa conviver com todas as pessoas, mas cada um tem o seu limite. Eu aceito o meu limite, você então aceite o meu É, limite.
Isso. Não force uma coisa que não vai acontecer, Fica uma coisa formal, pronto. entendeu? E Entendi. muitas vezes, o que acontece? Nesse tipo de relacionamento, há uma forçação de sentimentos que não existe, que é aquilo que ela lembrou no Evangelho. Eu já não vibrando negativo, eu já não fazendo as coisas do lado negativo, já está bom demais. Porque eu poderia utilizar toda a minha força para isso. Ah, quem vai sair ganhando? Se perde todo mundo. Sim. Porque aquele que se sente ofendido também está perdendo. Porque poderia estar caminhando para um outro lado e não, está ali alimentando essa teia. Não é fácil. Não, não é. Uh-uh. Aí é onde a gente fala, vai abrir mão de séculos e séculos de orgulho, de vaidade, para que possa compreender. Estamos prontos para abrir mão de séculos de orgulho e vaidade? Caminhando para isso. Precisamos, né? Caminhando. Nos esforçar para isso. A Solange vai ser do tipo assim, Solange, você está bem? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Ela vai ser um dia de cada vez. Tá bom, Solange. Lá, vai. Quantas vezes a humanidade sofre atuação análoga sem a perceber? E se tivesse meios de se informar sobre essa realidade que lhe está oculta? E mais, se soubesse os mecanismos para lhes precaver ou ainda para desvendar e preencher sobre a Aprender. continuidade da vida e o prosseguimento dos homens do outro lado da existência, agindo sobre os seres humanos de acordo com sua moral, com o seu caráter. Os que estão sofredores, revoltados, vingativos, poderão retornar para perturbar os seus pares, ou servirem de provas para que persistem em boa marcha, mas os iluminados, fugidos. Ungidos. Quer continuar aqui, Sérgio? Fugidos da bondade e amor, também retornam para inspirar, proteger os homens, apoiar os que se seguem em provação e socorrer os que necessitam, em ambos os lados de existir. E são exatamente as faculdades psíquicas ou mediúnicas que descortinam esse universo, possibilitarão aos seres humanos esse aprendizado. Conhecer o espiritismo não favorece a presença dos maus espíritos. Pelo contrário, auxilia para a emancipação da alma, a humanidade, cooperando com sua poderosa filosofia e com sua ai, meu óculos está horrível. Portentosa moral, para que os homens não se tornem maléficos. Possibilita também a cada indivíduo que conheça a doutrina colocar-se em guarda contra as sugestões inferiores. Deu para entender esses dois parágrafos no sentido assim, a gente é conhecedor da doutrina, a gente já não pode dizer que a gente não conhece nada, a gente conhece já da filosofia. Uhum. Então conhecemos os espíritos. Não dá para falar assim, eu não conheço mais, não sei quem é Bezerra, não sei quem é Meimei. A gente já sabe, tá lá, Santo Agostinho, tá lá.
Mas a gente conhece o bem, mas a gente conhece o mal. Não é verdade? Porque aquilo que a gente não ouvia falar também dos veludos, do É, lado da esquerda, da direita, aquilo que a gente não ouvia falar sobre as outras equipes, a gente também não podia dizer que tinha conhecimento, então a gente se colocava naquilo. Ah, eu não conheço, então eu não posso falar nada. Hoje a gente não pode falar nem de um lado nem do outro. A gente sabe o que é a luz e o que é a sombra. E se a gente fica entre um e o outro, aí é a nossa escolha. São os nossos resquícios. O que vocês acham sobre isso? Já tinham parado para pensar? Hoje, realmente, como você disse, a gente já tem nó. Eu digo por mim, né? Quando a gente, eu não tinha base, tinha muito pouco conhecimento, quase nenhum, superficial. Hoje, realmente, de um tempo para cá, a gente veio estudando vários livros, a gente já sedimentou alguma coisa, não dá para dizer que não tem, e é aquilo. Eu tenho me esforçado bastante para exercitar o que o Sérgio fala. Dois pensamentos não ocupam o mesmo lugar no cérebro. Se vem um pensamento ruim, eu troco imediatamente para um bom. Se ele começa a querer persistir na minha cabeça, sai. Não começa. Eu começo assim, não começa, sai de mim, não vem não. Não quero. Aí eu começo a brigar comigo mesma, entendeu? E aí penso em outra coisa positiva, para tirar isso da minha mente. Então, a gente começa, pode ser um início, mas depois o nosso caminho vai ser, por que eu estou sentindo isso, né? Por que esse sentimento ainda é latente dentro de mim, se eu já estou buscando coisas diferentes? O que essa sombra quer dizer que eu não estou conseguindo aceitar? Às vezes não é como é que fala? Um sentimento, é uma má sugestão, uma maledicência que vem na mente, alguma coisa ruim, pejorativa de alguém, entendeu? E eu já não quero mais estar nesse caminho, porque eu trabalho diariamente agora minha paz, eu me preparo de manhã cedo para o meu dia, eu faço isso, sabe assim, cotidianamente, eu tornei disso um hábito, para eu poder ter minha paz de espírito, ter harmonia no meu lar, viver bem com meu marido, com os meus filhos, estar mais calma. Então, eu mudei a minha rotina, entendeu? Então, quer dizer, não é questão do sentimento, é a sugestão. Se às vezes vem alguma coisa, por que está vindo isso na minha mente? Não é para ser, não tem que vir, entendeu? Aí eu rebato, aí, entendeu? Mas não é com frequência, porque graças a Deus eu estou num momento de calmaria, de harmonia comigo mesma. Acho que a gente já começa a entender que esse não é nosso mesmo, que o não é do outro, não é do nosso anjo guardião, não é do nosso mentor, porque todo mundo vai falar assim, são espíritos diferentes, são espíritos diferentes. E o não é deles. Eles evoluíram. O não é nosso. Então não adianta a gente vir, eu não consigo, eu não faço, tal. Tudo bem, não consegue. Eu não estou falando para se autoflagelar, mas para pensar o porquê que a gente não consegue. Eu acho que também tem o fator força de vontade, determinação, perseverar. Eu acho que isso é muito importante, porque eu coloquei isso dentro de mim e é isso que eu falo. Eu quero aproveitar essa minha encarnação. Ok, eu fiz isso a minha meta. Ou seja, eu não quero perder mais o tempo que eu perdi. Então, o tempo que me resta é para evoluir, entendeu? Então, aquilo que ficou para trás, que eu errei, que já foi, já foi.
daqui para frente é outra conduta. Então, é isso. É. E Eu faço bora disso lá. meu objetivo de vida. Estou fazendo o meu objetivo de vida. Isso. Então vamos, né? Olá, boa tarde. Conhecer o Espiritismo não favorece a presença dos maus espíritos, pelo contrário, auxilia para a emancipação da humanidade, cooperando com sua poderosa filosofia e com sua portentosa moral, para que os homens não se tornem maléficos. Possibilita também a cada indivíduo que conheça a doutrina colocar-se em guarda contra sugestões inferiores. Casimira é o símbolo dos medianeiros corajosos e comprometidos, que não usam o véu da santidade falsa, mas que, cientes de suas lutas pessoais, santificam-se a cada dia. Quem poderá avaliar a importância de Casimira para Álvaro e sua equipe? Que mentor desperdiçaria um médium de faculdades morais em pleno exercício de santificação? Que equipe espiritual não ficaria eternamente grata, recordando para que a imortalidade, o trabalho de renúncia e amor dos seus médiuns, que casa espírita gostaria de contar com irmãos de mediunidade seguros e discretos, os quais não portariam a vaidade que entoja, o orgulho que cega, a rispidez que afasta e o analfabetismo espiritual que fascina e ensandece? Todo mundo gostaria de ter uma equipe que trabalhasse como Casimira. Todo mundo gostaria de ter uma equipe de aconchego. Pois bem, sede irmãos esses médiuns. Está ao vosso alcance, trabalhai. Nós vos convocamos ao entendimento de que o mediunato é um processo, é um produto de esforço pessoal de cada sensitivo. Jamais desperdiçar a oportunidade de colaborar com Jesus. Não espereis, portanto, faculdades excepcionais, não vos percais nos horrores da ambição. Trabalhai com o que Deus vos concedeu. Conduzi 100 por um, capacitando-vos, especializando-vos nas faculdades que mais vos caracterizam. Mas não vos esqueçais, vosso compromisso tem de ser com a verdade. Quanto mais testemunhais, quanto mais estiveres com Cristo, quanto mais viverdes o cristianismo primitivo, renunciando os momentos fúteis da vida, aprimorando-vos na arte de servir, mais perto estareis do Senhor. Jesus conta convosco. Os espíritos mais altos procuram-vos, mas por vezes não vos encontram. Levantai, portanto, a vossa mão pelo trabalho, produzi lume pelo amor, pelo estudo do Espiritismo, pela fé raciocinada, discrição e disciplina. Fazei o bem pela caridade, e os espíritos do Altíssimo encontrar-vos-ão e cantando hosanas farão luz nas trevas. Permanecei confiantes e corajosos, lembrando-vos de Paulo na epístola aos Efésios. Portanto, ponde-vos de pé e cingi os vossos rins com a verdade e revestir-vos de couraça da justiça e calçai
os vossos pés com a separação do orgulho e da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com a qual podereis extinguir os dardos inflados do maligno. E tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem na Epístola de Efésios 6,14.